Bom dia! Hoje são 12 de outubro de 2017, quinta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Hoje é o Dia das Crianças e podemos dizer com extensão que hoje também é o Dia dos Fiéis Religiosos, porque os fiéis religiosos são comparados às crianças. Eles não raciocinam. Eles não podem fazer comparações, não conseguem. Eles não analisam, eles não comparam as coisas. Muito bem. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 34º vídeo, 34, da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui se encontra. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois teólogos, não é? O Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas, norte-americanos e evangélicos. Cristãos fundamentalistas são aqueles que leem a Bíblia ao pé da letra, são aqueles que, diante de lendas bíblicas, eles dão um ar de realidade. E aí eles entram nos mais absurdos aí possíveis. Muito bem. Se você prestar bem atenção aqui na capa do livro de Norman Geisler e de Thomas Rowe, veja aqui. Você verá aí a palavra contradições da Bíblia, não é? Você verá aí contradições entre aspas. O Norman Geisler colocou aí contradições entre aspas, no sentido de que não existem para ele contradições na Bíblia, o que é uma loucura total, não é? Como você está vendo aí nessa série, e como você vê facilmente em mais de 1000 vídeos sobre religião, vídeos de minha autoria, expostos aí no mundo do YouTube. Muito bem, qualquer teólogo sério sabe que de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está repleta de contradições. E por que existem contradições na Bíblia? Eu sempre já disse isso aqui, não é? Sempre digo. Existem contradições na Bíblia porque a Bíblia não foi escrita por apenas uma pessoa. A Bíblia foi escrita por várias pessoas. E isso aí, pessoas distanciadas em várias épocas. Então, como a Bíblia é um livro que contém textos de várias pessoas, é óbvio que ela está repleta de contradições, porque as pessoas pensam de forma diferente. Cada um tem um ponto de vista diferente. Daí as contradições na Bíblia. E vou mostrar agora neste vídeo mais uma contradição clara, irrefutável. Não há como alguém dizer o contrário, a não ser as criancinhas e os fiéis religiosos, não é? Muito bem. Então, vamos aqui a mais um quadro, mostrando que as contradições estão repletas na Bíblia. Vamos aqui. Muito bem. Temos aqui no quadro o levantamento do censo, não é? Vamos pegar aqui mais uma lenda bíblica envolvendo aí a entidade Deus, não é? O Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, o mesmo Deus de Norman Geisler. Então aqui temos o levantamento do censo que foi feito aí pelo lendário rei Davi em Israel e Judá. Você verá aqui de forma fácil que a Bíblia está repleta de contradições. O que está em um texto, em um versículo, em um livro,
entra em contradição, entra em choque com o que está escrito em outros textos, em outros livros. E aqui é um exemplo bem claro. Muito bem, esse levantamento do censo do rei Davi em Israel e Judá está na Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 9. E também o mesmo levantamento está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 a 6. Entendeu? O mesmo levantamento aqui do censo está, pois, nos dois livros aqui. Quem escreveu o que está em 2 Samuel, capítulo 24, não foi a mesma pessoa que escreveu o que está em 1 Crônicas, capítulo 21. Foram aqui escritores hebreus diferentes, com pontos de vista diferentes. E aí a contradição. O que o escriba hebreu que escreveu o que está em 1 Crônicas, ele entra em contradição com o escriba hebreu que escreveu o que está em 2 Samuel, capítulo 24. Entendeu? Isso é fácil. Você vai entender aqui. Muito bem. Logo de início, você vê que o escriba hebreu que escreveu o que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 9, este escriba aqui, ele escreveu muito mais que este aqui, porque aqui são nove versículos, não é isso? 1 a 9, 9. E aqui apenas 6 versículos, não é? E eles entram em contradição, não é isso? Porque são pessoas diferentes, daí as contradições. Vamos agora ao exemplo. O que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz assim, veja aí, tornou a ira, ou seja, a raiva, não é? Tornou a ira do Senhor, que Senhor, hein? Que Senhor é este aqui? Será que é o Michel Temer? Ou será que é o deputado federal Tiririca? Ou será que é o Aparecido Bebedouro, hein? Não. Este Senhor aqui é o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus de Norman Geisler, e é o mesmo Deus dos cristãos. Muito bem. Então, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, temos: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, veja aqui, ele quem? O Senhor Deus, o Deus hebreu. E ele, o Deus hebreu, incitou a Davi contra eles. Contra eles quem? Contra os israelitas, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Entendeu? Muito bem. Então aqui, gente, temos um escriba hebreu, uma pessoa aqui, né, hebreia, um homem que escreveu o que está aqui. Ele diz que, na lenda aqui, o Deus hebreu mandou aqui, incentivou aqui, estimulou aqui o rei Davi contra o próprio povo de Israel, dizendo que Davi levantasse o censo de Israel e de Judá, correto? Então, é o seguinte, vem a pergunta, em relação ao que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, quem incitou a Davi a levantar o censo aqui? Veja, quem foi aqui que fez com que o rei Davi fizesse o censo em Israel e em Judá? Quem foi? A resposta é clara. Deus, o Deus hebreu, aqui, o Senhor, o Deus hebreu, foi quem, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, foi quem incitou
o rei Davi a levantar o censo, correto? Então aqui foi Deus, veja. Agora vamos à contradição. Ora, repito, para o mesmo levantamento deste censo aqui, está o relato em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então veja que este escriba aqui, ele contradiz este aqui e vice-versa. Está escrito assim: então Satanás, veja aí, então Satanás se levantou contra Israel e incitou, veja aqui, a Davi a levantar o censo de Israel, correto? Então, muito bem. De acordo com o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vem a pergunta: quem incitou a Davi a levantar o censo? A mesma pergunta que está aqui. Quem incentivou a Davi a levantar o censo? Em 2 Samuel, a resposta é: foi Deus, o Deus hebreu. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a resposta é diferente. Aqui, o escriba hebreu colocou que foi o Satanás, o capeta, o diabo, quem incitou a Davi a levantar o censo. Já este aqui, este escriba, pensava diferente. Ele colocou na lenda dele que foi Deus, o próprio Deus, que incitou a Davi para levantar o censo. Então você vê de uma forma bem fácil que é muito clara, né, a presença de contradição na Bíblia. E aqui é mais uma. Veja aqui, o mesmo assunto, o mesmo fato, o levantamento do censo em Israel e Judá. Só que aqui o escriba hebreu colocou que o Satanás incitou a Davi a levantar o censo. Já este escriba aqui colocou diferente, que foi o próprio Deus que incitou a Davi a levantar o censo. Então você vê que é uma forma bem fácil de encontrar contradições na Bíblia. O Norman Geisler vê isso aqui e faz de conta que não vê, porque isso aqui acaba com a ilusão religiosa dele e com a conversa dele de que a Bíblia é um livro que não tem contradição. Ao contrário, está lotada de contradições. E isso é do conhecimento de estudiosos sérios, pessoas íntegras, pessoas honestas. Portanto, aí, mais uma contradição na Bíblia. E mais um detalhe aqui. Veja como a Bíblia é repleta de fábulas, de lendas, ou seja, de histórias mal contadas. É o caso aqui. Veja que no decorrer desse capítulo aqui, 24, como vou mostrar em mais exemplos, você vê aqui que o Deus hebreu ficava com raiva, revoltado com a feitura de levantamentos, não é? E o Deus hebreu aqui depois resolveu punir a Davi por ter feito o recenseamento, o censo. Ora, veja como a Bíblia é um livro infantil. É um livro que você não pode levar a sério como história. E sim, é um livro ali repleto de fantasias, não é? Lendas, mitos, fábulas, etc. Veja aqui. Ora, segundo Samuel, diz que quem incitou o rei Davi a levantar o censo de Israel e de Judá foi o próprio Deus, não é isso? E que Deus depois ficou com raiva do rei Davi por ter levantado o censo de Israel e de Judá. Uma loucura, não é? Não ria, por favor, não ria. Ora, se está dito aqui que foi o Deus hebreu que incitou, que estimulou, não é? O Deus hebreu aqui que levou o rei Davi a fazer o censo, é óbvio que o Deus hebreu aqui, ele não poderia ficar com raiva do rei Davi por ter feito o censo em Israel e em Judá. Por que não? Ora, porque foi o próprio Deus
Não ria, não ria. Foi o próprio Deus aqui que levou Davi, que incentivou Davi a levantar o censo em Israel e Judá. Se o próprio Deus aqui levou o rei Davi a fazer esse censo, o único culpado aqui é o Deus hebreu e não o rei Davi. Entendeu? A inocência do relato bíblico. Da mesma forma aqui, para este escriba aqui, quem incitou o rei Davi a levantar o censo em Israel não foi o Deus. Sim, foi Satanás. Aqui está. O Satanás é que levou, é que incentivou o rei Davi a levantar o censo de Israel. Ora, se foi o Satanás que incitou o rei Davi a levantar o censo, o Deus hebreu jamais poderia ficar com raiva do rei Davi. O Deus hebreu aqui deveria ficar com raiva do capeta, do Satanás, porque o rei Davi aqui não teve culpa, já que foi o diabo que levou o rei Davi a levantar o censo. Viu como a Bíblia é um emaranhado de histórias fantasiosas, né? Repletas de lendas, mitos, e que você não pode levar essas histórias a sério. Portanto, aí, mais uma contradição clara na própria Bíblia. Em outros vídeos, vou mostrar mais aqui contradições em relação a esse levantamento do censo, não é? Comparando novamente aqui os mesmos livros sobre o mesmo fato, entre aspas, não é? E vou mostrar aqui mais contradições. Essa aqui é a que está logo no início aqui do capítulo, no versículo 1 e aqui no versículo 1. Portanto, chegamos ao fim do vídeo. Muito bem, você viu aí, você ouviu também, de forma simples, mais uma contradição singela, pura, irrefutável na Bíblia, não é? Para terminar esse vídeo, vou aqui trazer a vocês o comentário do Richard Hoffman. O Richard Hoffman sempre aí assiste a meus vídeos no YouTube e ele escreve muito bem. E ele tem um excelente conhecimento sobre a Bíblia. Portanto, ouça o comentário do Richard Hoffman sobre o livro aqui do Norman Geisler, sobre essa série aqui que estou fazendo. Veja aí, portanto. Meu amigo professor Eustáquio, eu sei que analisar esse manual de bobagens do Norman Geisler é como bater em cachorro morto, certo? Não tão rápido. Na verdade, por ser absurdo e patético, chega a ser cansativo. Pois, como se já não bastasse a própria Bíblia, como se já não bastasse o Norman Geisler lançando esse manual defendendo a Bíblia, para variar, ainda tem gente que se forma numa universidade com todo acesso a informações e indica esse manual aos seus pares e alunos, como o faz Gilberto Santos. O senhor professor Eustáquio é de certa forma, um verdadeiro teólogo, e não muitos do que se produz nas universidades brasileiras. O homem é realmente o único animal que consegue destruir tudo o que ele mais ama. Pessoas como o senhor são raridades que destoam dessa regra infame, claro. Essas imagens do YouTube estão eternizadas. Daqui a 300, 400, 1000 anos, pessoas superevoluídas comentarão seus vídeos como um desbravador corajoso e incansável, como um defensor da razão, uma gota de verdade no oceano de mentiras. Daqui a 1000 anos será o contrário. Talvez o Senhor esteja realmente um pouco cansado, mas sei que nunca desanimado. Este aqui é para mim meu melhor canal. Palavras de Richard Hoffman.